Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Então, na última aula nós paramos aqui, no exercício 1, onde o tio pediu para você escrever genericamente a equação de Kc e Kp para as seguintes reações, certo? Muito bem. Vamos para a folhinha então, daqui a pouco a gente faz mais exercícios. Então, o que eu queria desenvolver aqui com vocês? O tio jogou no peito a ideia de que você pode escrever a equação de Kp da mesma forma como pode escrever a equação de Kc. Então, aqui agora, a ideia é tentar provar por que Kp pode ser escrito da mesma forma que Kc, né? Então, Kc, o tio deduziu para vocês lá atrás, genericamente as concentrações molares dos produtos elevados aos seus coeficientes estequiométricos, dividido pela concentração molar dos reagentes elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Isso quando a gente tem reações elementares, certo? Em só uma etapa. Muito bem. A gente deduziu isso daí lá atrás, logo no primeiro assunto de equilíbrio químico, e vimos que toda aquela dedução matemática veio lá da cinética, da equação da velocidade, que é igual a uma constante vezes a concentração, tá? Então a gente tomou isso como pressuposto, foi equacionando tudo matematicamente e chegamos na equação genérica para Kc. Muito bem. Agora, como é que a gente prova que Kp a gente escreve da mesma forma que Kc? Vocês vão ver aqui na dedução matemática que Kp aparece dentro de Kc, certo? E a forma de escrita é a mesma. Então, como é que a gente vai fazer isso agora? Vamos lá, ó. Prova de Kp. Então o tio vai usar a corzinha bem bonitinha para você agora, tá? Eu vou usar o verde, o laranja. Essa tampinha aqui tá ruim, viu? Verde, o laranja e o azul. 3 canetinhas. Eita, vamos lá. 3 corzinhas para ficar bem didático para você entender. Então vamos lá. Vamos pegar uma corzinha aqui, ó. Vamos pensar numa equação, numa reação química de 3 gases, tá? O primeiro gás é o gás laranjinha, um gás genérico 1A, gasoso, mais 2B azul, gasoso, no estado de equilíbrio com um AB2 gasoso. Tá aqui uma reação de gases genéricas, Muito bem, vamos escrever Kc para essa brincadeira? Deixa eu pegar uma corzinha neutra aqui. Agora o tio pegou mais canetinha aqui, ó, vai acabando. Então vamos pegar uma cor neutra. Olha lá, o pretinho. Kc é igual. Olha só, o tio vai trocando de corzinha. Ai, que lindo, pro. Vai ficar assim, ó. AB2 elevado à primeira potência, tá? Dividido por A, concentração molar de A elevado à primeira potência, vezes a concentração de B elevado à segunda potência. Certo? Então, essa é a equação de Kc para essa equação genérica. Muito bem. Então, a ideia agora é provar. Por que quando eu vou escrever Kp, vai ficar a pressão parcial de AB2 elevado à primeira, dividido pela pressão parcial de A elevado à primeira, vezes a pressão parcial de B elevado à segunda, Porque é isso que vai dar Kp aqui. A equação de Kp genérica vai dar exatamente isso que eu acabei de descrever. Tudo bem? Então, vamos brincar aqui agora.
vamos fazer a dedução matemática. Por que é válido escrever KP? Olha lá. A dedução então é o seguinte, ó, nós vamos pegar aqui a folhinha para fazer uma folhinha do lado para fazer uma série de brincadeiras, ó. Então vamos calcular a pressão parcial de AB2, que eu vou colocar de verde, ó, para esse camarada aqui, ó. Qual que é a pressão parcial de AB2? Né? Eu posso calcular isso utilizando o que, gente? Utilizando a equação do PV-nRT. Então, a pressão parcial de AB2 é igual a nRT, né? nRT. Aí é PV é igual a nRT. Vamos passar o volume para lá dividindo. Ó, então vamos passar o volume para cá, ó. Certo? Ó, eu não quis estender isso porque o que é N sobre V? N é número de mols. O que é o V? Volume. O que é isso aqui tudo? Concentração molar. Então, a pressão parcial de AB2 é igual a concentração molar vezes R vezes T. O que é essa concentração molar? É a concentração molar de AB2. Ó, então, existe uma relação entre Kc e Kp, né? Existe uma concentração entre a concentração molar e a pressão parcial de um gás, né? E essa relação tem a ver com o RT, que é a constante dos gases, e a temperatura absoluta. Então, isolando isso daqui, vai ficar como? Ó, o R e o T estão multiplicando, né? Passa para lá dividindo. Então, a concentração molar de AB2 é igual à pressão parcial de AB2 dividido por RT. Muito bem. Já fizemos uma primeira deduçãozinha aqui da hora, que daqui a pouco nós vamos usar ela. Ó, então vamos fazer a mesma coisa agora para o gás laranjinha, o gás A. Como é que eu calculo? Olha lá, ó, a pressão parcial do gás A é igual ao número de mols do gás A vezes R vezes T. O P, o V que estava aqui, né? Pressão vezes volume igual a nRT, passa para lá dividindo. Olha lá. O que é isso aqui, ó? Isso aqui é concentração molar. Então fica a pressão parcial de A é igual a concentração molar de A vezes R vezes T. Passando esse camarada para lá, vai ficar a concentração molar de A é igual a pressão parcial de A dividido por RT. Segunda situação interessante. Agora vamos para a substância que está faltando ali, que está em azul. Vamos trocar a canetinha. Ai, que lindo, pro. Você está fazendo de cor. Pois é. Vamos lá. Então, como é que eu calculo a pressão parcial do gás B? Olha lá, do gás B, que é esse camarada aqui. Pressão parcial do gás B é igual ao número de mols vezes R vezes T. Aí é PV igual a nRT. O V passa para lá dividindo. Então, pressão parcial do gás B é igual. O que é isso aqui? Concentração molar. Então, vai ficar a concentração molar de B vezes R vezes T. Passo esse camarada para lá dividindo, vai ficar pressão parcial de B dividido por R vezes T é igual a concentração molar de B. Olha lá. Professor, por que você fez tudo isso? Ora bolas, porque agora eu pego esses quadradinhos e injeto lá na equação de Kc. E vamos operacionalizar. Vamos brincar de matemática. E aí coisas mágicas irão aparecer. Vamos fazer isso? Olha lá que legal. Então como é que fica? Ó, Kc é igual. O
que é a concentração de AB2? O que é a concentração molar de AB2? Eu não disse que a concentração molar de AB2 é a pressão parcial de AB2 dividido por RT? Então, se isso é igual a isso, né? E se isso é isso, então vale pegar isso aqui e injetar aqui dentro, certo? Então, dá para reescrever Kc em função da pressão parcial. Ó, então vai ficar assim, ó. Pressão parcial de AB2 dividido por RT elevado à primeira. Ó, se isso é igual a isso e isso é igual a isso, então o que eu fiz? Eu peguei isso e botei no lugar disso. Não fiz nada de errado. Muito bem, vou fazer a mesma coisa aqui e aqui. Ó, se a concentração de A é igual à pressão parcial de A dividido por RT, e aqui eu tenho concentração de A, eu posso colocar pressão parcial de A dividido por RT, que é a mesma coisa. Ah lá, então vamos colocar o tracinho aqui e substituir, ó. Concentração molar de A igual a PPA dividido por RT. Eu vou pegar esse PPA dividido por RT e vou jogar lá, ó. Pressão parcial de A dividido por RT, né? Aí, tudo isso daqui, ó, elevado à primeira, ó. Eu não posso tirar o elevado à primeira, nada disso. Eu estou pegando essas relações matemáticas da concentração molar com a pressão parcial e estou injetando tudo lá na equação de Kc que já foi deduzido. Vezes, ó, concentração molar de B ao quadrado. Eu não disse aqui que a concentração molar de B é o mesmo que a pressão parcial de B dividido por RT? Então, eu vou jogar isso aqui lá. Então, vai ficar assim, ó. Pressão parcial de B dividido por RT elevado ao quadrado, ó. Esse quadrado eu não posso tirar. Certo? Ó, aqui dentro eu troquei 6 por meia dúzia em cada ponto. Tá? Olha que bacana. De posse da equação de Kc reescrita em função das pressões parciais, né? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essas constantes, ó, R, se eu estou fazendo um experimento numa temperatura constante, então T aqui é constante e o R, que é a constante dos gases, também é constante. Então o que eu vou fazer aqui nessa brincadeira de Kc, e aí você vai ver aparecer Kp, né? Eu vou deslocar as constantes. Vou fazer uma brincadeira matemática aqui, ó. Então vamos reescrever essa equação assim, essa igualdade de uma outra maneira, que vai ficar assim, ó, Kc é igual, olha lá, ó. Vamos colocar isso aqui de verdinho, ó. Pressão parcial de AB2 elevado à primeira, né? E o RT eu vou tirar daqui do parênteses, olha lá, ó. Vezes 1 sobre RT, né? O RT estava embaixo aqui, ó, continua embaixo. Não fiz nada de errado, gente. Fiz a mesma coisa, só reescrevi isso aqui. Dividido. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Ó, pressão parcial de A, vou tirar o RT debaixo do parênteses. Então vai ficar assim, ó. Pressão parcial de A elevado à primeira, e vou botar o RT para fora aqui, ó. Vezes 1 sobre RT. Ó, se eu multiplicar esse por esse, eu volto nesse. Tá? Vezes. Aí, eu vou fazer a mesma coisa nesse camarada aqui, ó. Eu vou tirar o RT para fora. Só que esse quadrado tá na pressão parcial de B e tá no RT também. Então, eu não posso tirar o RT sozinho. Eu tenho que tirar o RT elevado ao quadrado. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Vamos tirar, vai ficar pressão parcial de B elevado à segunda potência. Eu vou tirar o RT, só que o RT agora é RT elevado ao quadrado. Certo?
Gente, olha que legal que apareceu. O que é isso aqui, ó? Isso aqui, ó, é Kp. Isso aqui tudo é Kp. E se você for olhar, ele está escrito exatamente da mesma forma que Kc. Então Kp aparece na dedução. Kp está dentro de Kc. Ó, é claro que... Então, olha só, se a gente olhar de uma maneira bem ampla aqui para essa equação, você vai ver que Kc é igual a Kp vezes... Ó, isso aqui é tudo constante. Vezes uma carambada de constante, que não importa aqui agora. Eu não quero olhar para ela agora, né? O fato é que Kc é igual a Kp vezes uma relação matemática, que daqui a pouco a gente vai aprender como é que a gente deduz a relação matemática que está aqui fora de Kp. Mas Kp é isso, gente, né? Ó, aparece, ó, genericamente, o que é Kp? É a pressão parcial dos produtos elevados aos seus coeficientes estequiométricos, ó, quando eu olho para a origem da onde nasce, ó, dividido pela pressão parcial do reagente 1, né, elevado à primeira potência, vezes a pressão parcial do outro reagente elevada ao coeficiente estequiométrico dele, papapá, né? Isso aqui é Kp, certo? Beleza? Então ele aparece, Kp está dentro de Kc. Ele aparece na brincadeira toda. Professor, eu preciso saber isso aqui, tudo que você acabou de explicar? Não, estou só fazendo uma dedução matemática, né? Mostrando para você como é que Kp aparece. Por que eu escrevo, por que genericamente Kp é igual aos produtos elevados aos seus coeficientes estequiométricos dividido pela pressão parcial dos reagentes elevados aos seus coeficientes estequiométricos. Quando a partir de Kc, que a gente já conhece, a gente vai fazendo lá as relações matemáticas e tudo mais, Kp aparece no meio da dedução, tá? Beleza? Então, o que você tem que saber dessa história toda que eu estou brincando aqui com vocês? Que para eu escrever Kp é igualzinho Kc, né? Ó, para essa equação, eu fiz para essa equação genérica, para toda reação genérica que eu pegar, ou reação específica e tudo mais, vai dar isso aqui, ó, vai aparecer a escrita de Kp igualzinho a escrita de Kc. Só que aqui é em pressão dos gases, pressão parcial dos gases. Aqui está escrito em concentração molar. Certo? Muito bem, vamos avançar então nos exercícios. Deixa eu tampar aqui as canetinhas. Agora vamos avançar na matéria. O tio fez a dedução. Daqui a pouco a gente volta aqui para deduzir, para fazer a correlação matemática entre Kc e Kp de uma maneira mais adequada. Vamos lá para o exercício 2. Ó, então esse 1 vocês já fizeram, né, para casa, para o próximo domingo. Esse aqui é o exercício 2, ó. Vamos ler junto. Bicarbonato de sódio sólido é usado como fermento químico porque se decompõe termicamente, formando gás carbônico, de acordo com a reação representada pela equação química. Então tá aqui a reaçãozinha. Escreva a expressão matemática para a constante de equilíbrio, expressa em termos de concentração e em termos de pressões parciais. Então é para você, a partir dessa equação química, escrever a equação genérica para Kc e escrever a equação genérica para Kp. Você não tem nenhum número para injetar nessas equações, para achar o valor numérico de Kc e Kp, mas você já tem o valor ali, você já tem condições de representar genericamente essas equações, tudo bem? Você já aprendeu a fazer isso, então eu não vou fazer, ó, isso aqui fica para casa, ok? E eu não vou dar a resposta, porque a resposta é a própria resolução do exercício. 3. Gente, esse 3, deixa eu ver. Esse 3 também é bem simplesinho, ó. Vamos ler junto, ó. Sabendo-se que no equilíbrio dessa reaçãozinha aqui, ó, todo mundo é gasoso, tá? A pressão parcial do hidrogênio é 0,22, a do iodo é 0,22
E a do ácido iodídrico é 1,56 atm. Qual o valor de Kp? Então, gente, o que é que você tem que fazer nesse tipo de exercício? Você vai ter que, primeiramente, escrever genericamente a equação de Kp para essa reação. Qual que é a equação genérica? Kp é igual a pressão parcial de HI elevado ao quadrado dividido pela pressão parcial de H2 elevado à primeira potência vezes a pressão parcial de I2 elevado à primeira potência. Feito essa descrição genérica, você vai pegar essas pressões parciais e vai injetar na fórmula e vai calcular o valor de Kp, tá? A respostinha, o valor de Kp para esse exercício é 50,28. Aqui também, gente, a unidade de medida de Kp, a gente assume preferencialmente que seja adimensional, tá? Daria para ter unidade? Daria, mas em função do estilo da reação, e aí o argumento é o mesmo de vídeos anteriores, né? Em função, cada tipo de reação vai ter um valor de Kp diferente, né? Uma unidade de Kp diferente. Muda a reação, muda a unidade de Kp. Então, é um complicador a mais. A gente assume por convenção que a unidade de medida de Kp deve ser preferencialmente adimensional. Não existe, certo? Muito bem. Vamos para o 4. Exercício 4 é danadinho, gente. Então vamos lá, ó. Vem com o tio que você passa de ano. Esse daí tem que ir para a folhinha. Ó, 3 mols de PCl5 são introduzidos num recipiente, atingindo o equilíbrio abaixo, equacionado. Verifica-se que 60% do PCl5 inicial sofre dissociação e que a pressão total do sistema é 8 atmosferas. Calcule Kc e Kp da reação. Ok? Então vamos lá. Vem com o tio que você passa de ano. Exercício 4. Vamos lá. Bom, esse é o típico exercício de equilíbrio químico, né, em que eu tenho que trabalhar com tabelinha de equilíbrio. Então vamos lá. Reação. Lá. Início. Reagiu, formou. E fim. Início. Reagiu, formou. Fim. Vamos descrever aqui a reação que o problema nos dá. PCl5 gasoso em estado de equilíbrio com um PCl3 gasoso mais um Cl2 gasoso. Está balanceada a equação. O que é que eu faço agora? Abro uma coluninha para cada substância. E agora, o que é que eu faço, gente? Eu vou alimentar essa minha tabela com os dados que o problema me dá. Então tá lá, ó, 3 mols de PCl5 são introduzidos num recipiente, atingindo o equilíbrio abaixo, equacionado. Verifica-se que 60% desse PCl5 sofre dissociação, ou seja, vai sofrer reação química, e que a pressão total do meu sistema é 8 atmosferas. Gente, então o que você aprendeu com o tio? Você vai injetar os dados aqui nessa tabelinha em mols por litro. Em algum momento do problema, ele informa o volume do recipiente? Não. Certo? Se ele não informa, o que o tio já falou para vocês? Nós já deduzimos isso lá atrás. Assume o recipiente como sendo 1 litro, para facilitar a tua, a minha, a vida de todo mundo. Certo? Então vamos lá. Se eu coloquei inicialmente, olha, ele fala assim, ó, 3 mols por litro, 3 mols de PCl5 são introduzidos no recipiente. O que ele está descrevendo? Ele está descrevendo uma situação inicial.
Ele falou, colocou 3 mols desse camarada lá dentro do recipiente. Então eu vou assumir que o recipiente tem 1 litro. Então eu tenho 3 mols por litro, né? Qual que é a quantidade inicial de produto? A quantidade inicial de produto é 0. Não reagiu ainda. Eu estou no tempo 0, no início. Então não tenho nada de produto. Muito bem. Aí ele deu uma outra dica preciosa, gente, né? Ó, ele está pedindo KC e KP. Vamos pensar no KP depois. Vamos calcular KC primeiro, que é a constante em termos de concentrações, né? Então, como é que eu calculo KC? Com a última linha aqui, né? Todo mundo em mols por litros, tá? Então, ele deu uma dica interessante, que 60% do PCl5 reagiu, sofre dissociação. Então, é 60% do todo, né? Se o todo é 3, né? 60% de 3 é 1,8 mols por litro. O que eu fiz aqui, ó? Eu fiz uma regra de 3. Aqui, ó. 3 mols por litro corresponde a 100%. 60% corresponde a X. X é igual a 1,8. Ou eu multiplico, né? 3 por 0,6, que é 60%. Olha lá, 1,8. Tá? Então, 1,8 mols reagiram. Tá? Se 1,8 mols reagiram, né? Ó, aqui, ó. Agora, para eu preencher esses quadradinhos aqui, eu tenho que olhar para a reação. Ó. 1 mol, toda vez que um mol aqui desaparece, eu formo um mol desse e um mol desse. Então, se desapareceu 1,8, foi formado 1,8 mols por litro e 1,8 mols por litro. Muito bem. Quanto que eu tenho aqui no final? Eu tinha 3, foi embora 1,8, sobrou 1,2 mols por litro. Eu não tinha nada, foi formado 1,8, quanto que eu tenho no final? 1,8 mols por litro. Eu não tinha nada, foi formado 1,8, eu tenho no final 1,8 mols por litro. Muito bem. Como ele pede KC, eu já tenho condições de calcular KC, que é a partir da última linha. Então vem com o tio. KC fica como? Genericamente falando, concentração molar de PCl3 elevado à primeira potência vezes concentração molar de Cl2 elevado à primeira potência dividido pela concentração molar de PCl5 elevado à primeira potência. Vamos lá então. Aí agora, o que é que eu faço? Eu injeto os dados aqui, né? Ó. PCl3, o valor dele é 1,8, eu jogo aqui. Cl2 eu tenho, é 1,8, eu jogo aqui. PCl5 eu tenho, ó, o valor dele injeto aqui, ó, e calculo o KC. Então vai ficar 1,8 elevado à primeira vezes 1,8 elevado à primeira dividido por 1,2 elevado à primeira. KC dá 2,7. Pronto. Pessoal, tem uma relação matemática entre KC e KP, né? Mas eu não vou usar ela aqui agora, porque eu não deduzi ela com vocês ainda. Existe uma relação, que se eu tenho um, eu acho o outro, tá? Mas eu vou usar um outro raciocínio aqui. A gente já tem condições de fazer de uma outra maneira. Só que já está dando 30 minutos e eu vou fazer isso no próximo vídeo. Eu vou continuar então no próximo vídeo esse exercício 4. Ó. No exercício 4 ele pediu duas coisas, KC e KP. KC nós já calculamos, agora nós vamos calcular KP, certo? Então, beijo, beijo, beijo e até o próximo vídeo, onde a gente vai continuar daqui. Beijo.